Estava falando do Ricardo Rizek, que ele praticamente criou essa maneira de se abordar filmes. E Saindo hoje, da subjetividade, a gente poderia até questionar, é possível você ter zero de subjetividade? Talvez não em nada que a gente faça. Mas é muito diferente eu simplesmente olhar para uma coisa e projetar aquela minha experiência de maneira descompromissada com a obra e entender que a obra só cumpriu alguma coisa naquele momento da minha vida e me satisfez emocionalmente. E a obra pode muito mais que isso. Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos receber Eduardo Albertino. Ele é pianista, professor de música e inglês, um pouco filósofo, estudioso do cinema, entre outras coisinhas que ele faz. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é meu parceiro, William Oliveira. William Oliveira. Gente, não esquecendo, hein, meu? Siga a gente lá nos nossos canais. É isso aí. Entendeu? Não esqueça dos nossos patrocinadores, The Black Hair e Criativa 3D. Aqui proporciona esse nosso espaço aqui e a produção do nosso trabalho, do nosso podcast. Eduardo, seja bem-vindo. Espero que você possa passar bastante experiências pra gente, as suas experiências, né? Ele tem bastante, hein? Então, Muito obrigado, grande prazer estar aqui, estou adorando o programa, Legal. Assistir aos episódios e não cria muita expectativa não, viu? Geralmente eu quebro as expectativas das pessoas. Modesta, não, o rapaz é modesto. Começa isso, assim, né? É sobre isso. Eduardo, se você fosse se apresentar para o mundo em 10 segundos, como você faria? Pianista, mágico, professor? Como você resumiria essas suas habilidades todas? De acordo com as minhas facilidades ou dificuldades, eu usaria os 10 segundos para dizer que eu não conseguiria fazer isso em 10 segundos. Mas eu estou na área da arte e todas as minhas atividades elas se ramificam de um tronco que tem sido a prática do piano clássico. Isso me ensina muito sobre a natureza humana, sobre a exigência da própria arte e unido a um interesse que eu tenho por aprender e fazer várias coisas, gosto muito de estudar, então ramifico para a arte mágica como um hobby. Eu gosto muito de ensinar tudo que eu aprendo, então eu consigo juntar a prática artística com ensinar a arte, então sou professor de piano e com certeza já foram muitos 10 segundos. É só para pressionar. Tá, e o seu início de tudo, como foi, o que foi? Vive do que, faz o quê? Ótima pergunta. Você não começou com piano, né? Você teve uma coisinha aí antes de começar com o piano. Eu sou muito indeciso, né? Eu demoro para decidir as coisas. Na verdade, eu tive contato com música desde criança, mas de uma maneira muito informal, muito lúdica, né? E com um tecladinho que o meu padrasto tinha, que era uma calculadora. E eu lembro que aos 5 anos a minha mãe deixou eu brincar com aquilo lá. Lembro que ela me disse, agora eu vou deixar você brincar. Então eu devia ter algum interesse antes, era um brinquedinho. E pegava algumas músicas assim de ouvidos, né? Música folclórica ou alguma música que eu ouvisse, música infantil, ou que minha mãe ouvisse Roberto Carlos. Do Ré, Mi, Fá. Que na letra você já tem o nome das notas, isso ajuda muito, né? A pegar. Essa todo mundo toca, né? Essa acho que sim. Se tiver identificado no teclado, né? Exatamente. Nesse caso tinha números, porque era uma calculadora. Então o 1 correspondia ao Dó, o 2 ao Ré. E com isso eu fui associando, sem saber, as notas da escala pela ordem, né? Olha só. Então eu comecei ali com 5, 6 anos e cheguei a estudar órgão por alguns meses, menos de um ano. O órgão, que eu digo, não é o órgão original de tubo que a gente tem no período barroco. É esse órgão mais simplificado, que até hoje em dia a gente encontra em algumas igrejas, tem 2 teclados deslocados, né? Esse barroco é muito difícil de se encontrar hoje em dia, né? Existe, mais raro. Mais difícil ainda encontrar quem toca. Né? Exatamente, são poucos organistas e cada instrumento é único mesmo, né? Uma construção única, então
os organistas profissionais viajam o mundo e conhecem o órgão da igreja tal, do país tal, do estado tal. Aquele órgão tem essas características, né? Uma coisa bem fechada, né? Sim, e as peças são muito complexas para órgão. Esse que eu comecei a estudar, ele se aproxima de um teclado e de música popular, no sentido de você tocar melodia com a mão direita no teclado e os acordes. E uma pedaleira para tocar a nota do baixo. Comecei ali com 6, 7 anos de idade. Sim. Mas parei o curso logo, até porque eu era muito tímido, muito fechado. Mas com 6, 7 anos que você está falando, você já começou a fazer aula? Sim, eu fiz essas aulas básicas, né? E eu não tinha músicos na família. O meu padrasto tocava, eu tocava um pouco de violão, tocava um pouco de acordeon. E um dia eu vi um amigo dele tocando órgão, fomos visitá-lo e eu fiquei encantado, me puseram num curso. Mas foram poucos meses e eu era, como eu estava dizendo, muito fechado, muito tímido. Então, na apresentação do final do ano, eu dei um jeito de escapar, eu não me apresentei. E com isso, por muitos anos, eu tocava no meu quarto com a porta fechada, com volume mínimo para ninguém ouvir, né? Mas me interessava, comprava umas partituras, minha mãe gostava de uma música, e vou atrás. Para sua mãe você tocava, né? Para minha mãe, sim. E eu não tinha ideia do que era o chamado clássico, do que era o popular. E fui descobrir isso na adolescência. Você começou a ler partitura nessa sequência mesmo? Logo no começo, tô fazendo uma pergunta que eu não manjo, nunca fiz aula de música, claro. Tal, tudo. Mas assim, a partitura já começa lendo também desde o começo? Desde o começo, mas não foi de uma maneira tão sistemática. Tanto que até hoje a minha leitura não é boa. Para uma exigência de leitura chamada primeira vista, depende da modalidade que a gente, como pianista profissional, assume, a gente precisa de uma leitura muito mais fluente. É uma ferramenta que eu não desenvolvi. Eu aprendi a decifrar a partitura. Eu tenho fluência na leitura, mas não significa pegar a partitura e sair tocando. Até porque músicas de concerto a gente precisa de muito tempo para preparar, né? Memorizar, estudar lento, analisar muito. Então não é não é como ler um texto que é contínuo, né? Eu linear. achava que se chegava a esse ponto, pegou a partitura, sentou e tocou. Tem algumas pessoas assim no mundo que conseguem atingir isso. Eu não sei se é alguma facilidade parece que menospreza o trabalho que dá para atingir isso, sim, né? Mas geralmente começam muito cedo com isso, né? A gente tem pianistas que começaram com 3, 4 anos de idade, aprenderam a ler música antes de ler qualquer outra coisa, né? A língua do seu idioma. E os russos, muitas vezes, começam com 3, 4 anos de idade, já são preparados várias horas por dia, são preparados para o palco, então acabam desenvolvendo isso. Não sei se todos tanto, mas quem atua como solista, pianista, geralmente é exigido que seja de memória, as peças são complexas, exige muito reflexo, muito trabalho de memória motora, memória auditiva, são várias camadas também de memória. Então, quem toca lendo, na verdade, só tem uma pista ali, tá lembrando de alguma coisa, mas está tudo já interiorizado. Sim, tem que estar já ensaiado, já estudado. Ali é a lembrança, né? Sim. É a muleta. Sim, exatamente, né? E quando se toca em conjunto, música de câmara, duos, trios, é comum você ter a partitura mesmo que esteja decorado, porque qualquer probleminha com um ou com o outro, a gente tem uma referência ali para nas orquestras todos tocam com partitura, né? Exatamente. Para saber o momento que cada um vai entrar. Sim, perfeito. Aí já tem uma curiosidade minha. A gente estava falando, todos têm a partitura, mesmo que você não esteja tocando, você está ali lendo o caminhar da obra, né? Que você tem que saber exatamente onde está e quando chegar a sua vez, né? E se o maestro não te alertar ou não apontar para você, você toca ou não toca? Muito bom. Não, pergunta ótima. Você vê o maestro lá, né? Tá. Aí ele faz assim, né? Meio que aponta, né? Tá. E se ele apontar na hora errada? Tudo bem, o maestro... Não, e pode acontecer. Acontece, não é raro de acontecer, porque é muita coisa, né? Acontecer numa obra. É que são vários motivos. Um pouquinho, né? Mas a curiosidade... Não, acho ótimo. O que eu souber responder, né? É muito mais complexo do que isso. Numa orquestra, cada naipe de instrumentos tem sua linha própria. Então, cada um toca uma coisa diferente.
e aí a gente ouve o conjunto daquilo. Uhum. Então, muitas vezes, a gente tem primeiros violinos tocando uma linha, segundos violinos tocando uma outra, violoncelos tocando outra, violas outra, contrabaixo outra, só para falar das cordas. Sim. Às vezes, os instrumentos da família das madeiras, como a gente chama, que são as flautas, mesmo sendo fabricada de metal, ela é da família das madeiras, tem motivos para isso. Clarineta, oboé, fagote, são os principais de uma orquestra. Existem momentos que eles não tocam por um longo trecho. Então, eles ficam contando compassos. 1, 2, 3. É fácil perder a contagem. Para esses casos, para dar o exemplo mais simples, o maestro ele já tem anotado na partitura dele para ele lembrar. Ele faz a nota colorida, se possível. Aqui eu preciso olhar para aqueles instrumentistas 2 compassos antes. Faz um sinal, por exemplo, assim. Eles podem estar contando, mas é melhor ter certeza onde está. Nesse momento, não dá para ele dar entrada para todos os outros. Então, o ideal é que todos saibam a sua linha, e ele dá a entrada, né, como a gente chama, dá essas entradas nos momentos críticos, digamos assim. Mas não é só isso. Eu já tive a oportunidade de ouvir, mesmo ensaio, de dentro da orquestra, e às vezes a gente está em uma ponta e não ouve os instrumentos da outra ponta, por uma questão acústica. Então, se eu estou junto com os trompetes, às vezes eu não ouço bem os contrabaixos que estão lá do outro lado. Então, não adianta eu ter só a referência auditiva, o maestro precisa estar lá, né? E eu posso tocar achando que eu estou no andamento certo, no ritmo certo, e desencontrar com os outros eu nem perceber. Então, olhar para o maestro que mantém aquela referência dos tempos é importante para isso. Então, é olhar ali na partitura para lembrar das notas e outro olho ali no maestro o tempo todo. Por isso que é importante que o gesto seja contínuo e claro, porque quando o instrumentista olha para o maestro, ele acompanha a trajetória do braço até os pontos. 1, 2, 3, 4. Não pode ser 1, 2. Você não consegue calcular onde está, né? Então, de canto de olho, de olhar, a gente já tem uma referência. Coisa simples. A gente só viu o maestro lá, aqui assim, né, tal, tudo falou, meu... Que moleza, né? Como não tá fazendo? Molezinha, né? Só fica balançando a varinha, né? Sozinho, já tá com o papel, sabe tocar e sozinho, né? Fora que é um maestro que vai ensaiar, inclusive, as ideias interpretativas com a orquestra. Então, nos ensaios ele já pede flautas, nesse trecho, faz um pouco mais forte, eu quero ouvir mais a linha das flautas do que as cordas aqui. E no momento do concerto, ele que está numa posição privilegiada acusticamente, ele percebe se precisa mais ou menos. Então, os gestos de expressividade, de diminuir para um naipe, crescer para o outro, ele vai comandando isso ali, porque quem está tocando não tem referência de como está chegando lá. É muito pelo contrário, né? A posição dele não é uma das mais fáceis, é uma das mais difíceis. Sim, né? Exatamente. Porque, tudo bem, ele não está tocando, e a responsabilidade de quem está tocando, porque se perder a mão ali, você pode perder toda uma passagem, né? Aí fica um buraco lá. Mas ele tem toda a responsabilidade, porque qualquer coisinha que ele fizer fora do lugar, se naquele momento um dos músicos precisasse olhar para ele, pode derrubar a orquestra toda. Mas assim, eu imagino que não existe uma obra ali, tocada ao vivo, perfeita. Sempre alguém desliza em algum lugar. Pode ser que o público, a maioria do público não vai perceber. Sei lá, tem 4 naipes de violino, aí deu uma escorregadinha, assim. Sim, acontece. O maestro deve fazer aquela carinha de contente, né? O público tá todo atrás, né? Mas quebrar depois. Já vi várias expressões de maestro. Mas o público em geral não percebe, né? Se não for algo gritante, né? Depois a gente conversa. A varia ali, né? Vou te pegar aí. E também o músico não pode fazer assim. Né? Aquela cara de não pode parar. Não, mas tem também várias camadas de perfeição. Às vezes, tocar todas as notas corretamente e não ter nada do trabalho interpretativo é zero de música. Né? É só a parte técnica, e isso perde qualidade musical. Então, às vezes, vale a pena por uma expressividade, por um momento, de um ponto culminante que é muito bem feito, um deslize na nota, do que tocar todas as notas corretas. Tudo quadradinho, né? Agora, tem orquestras que têm uma exigência de perfeição absurda. A USESP é uma das melhores orquestras do Brasil, e a exigência é extrema, né? Os músicos precisam se dedicar quase que só àquilo. E sempre são gravados os concertos,
transmitidos ao vivo pela Rádio Cultura, então é uma pressão muito grande. E é nível de CD. Né? Então a gente ouve uma coisa que pode acontecer aqui ou ali, como qualquer gravação ao vivo. Mas é um caso mais raro por causa do nível de exigência. Os músicos de orquestra, acho que a sua maioria só se dedica àquele trabalho, né? Porque a exigência é muito alta, né? Depende da frequência com que a orquestra se apresenta. Então, a gente tem orquestra, para falar aqui do ABC, né? A gente tem a Orquestra de Santo André, que é ótima. Eles têm concertos mensais, 2 concertos mensais, gratuito para o público. Então, eles ensaiam 2 vezes por semana, em geral, e tem esses concertos. É legal você falar, inclusive você dizer onde e quando tem esse tipo, né? De concerto e para o público e gratuito, né? Sim, então, gente, presta atenção aqui. Em Diadema, hein, gente? Tem aula gratuita, viu? Então, quem quiser, depois entra na página do Eduardo. Eu não sou responsável por aulas aqui em Diadema, você está sabendo, né? Pelo menos eu não estou sabendo até agora. Já estou contratado. Você acabou de ser indicado. Já estou contratado. Mas a indicação você pode fazer onde que está. Com certeza, com certeza. Existem, inclusive, as fábricas de cultura. Eu sei que existe a fábrica de cultura. Diadema aqui em Diadema, tem, né? Isso é uma boa dica. De cultura em Diadema. Sim. Mas assim, analisando a sua trajetória pianística, né? Falando de coisa. Ficou bom. E, aliás, eu interrompi quando eu estava falando, né? Fui para outros caminhos. Aí depois, como que foi? Então, eu parei oficialmente aquele curso, que para mim, como criança, ainda era mais lúdico, né? 7. Eu fiz aniversário no meio dos 6 para os 7 anos, mas estudei menos de 1 ano. E depois fiquei em casa mesmo com os materiais, com um caderninho que ensinava como funcionava a partitura. Então, eu fui um pouco autodidata, sem saber o que era isso, mas eu gostava muito, né? Queria aprender, então encontrava materiais, fui atrás de partitura, mas era um hobby. Na adolescência, conheci uma pessoa que fez muita diferença na minha vida, meu amigo até hoje, e tinha estudado piano mesmo por 2 anos. E ele me emprestou algumas partituras para piano, só tinha o órgão, eu tentei tocar algumas coisas, era um material diferente, eu fiquei muito interessado. Comecei a ouvir discos que meu pai tinha, vinil, né? De coleções, Beethoven, Chopin, Vivaldi, Tchaikovsky. Comecei a ter contato com isso, gostava muito, era muito diferente para mim. E fui atrás de partituras dessas músicas, como se fosse uma coisa simples. Eu compro uma peça infantil, eu compro um concerto do Beethoven. De Beethoven. Uma sinfonia que eu nem sabia que não era para teclado, era para orquestra. A Quinta Sinfonia. Fui e peguei uma partitura adaptada para piano, tentava tocar no órgão, né? Não sei se vocês conhecem música, a gente tem na leitura para o piano a clave de Sol e a clave de Fá, que são sinais que determinam uma altura referencial. E clave de Sol é para sons médio-agudos e clave de Fá para os graves, médio-graves, porque o teclado é muito extenso. Eu não sabia disso, eu não lembrava disso. Eu tinha tido essa aula lá na infância, estava lá no meu caderninho. E eu vi clave de Sol, clave de Fá, nem sabia que era diferente. Eu tentava ler as notas da clave de Fá como se fosse Sol. Mas tá diferente o som. O caderninho dele era que nem aquele caderninho da receita da avó. Exatamente. Acho que uma das últimas coisas, olha, a clave de Fá. Aí eu vi que eu estava tocando as notas erradas. Né? Não é que música para piano soa diferente, é que eu estava tocando fora das notas. Então essa parte que você... Desculpa. Imagina. Essa parte auditiva é muito importante, né? De você ouvir música, ou você quer tocar música clássica, então você tem que ouvir música clássica, né? Acho que a maioria dos professores até dizem isso. Você está fazendo aula de violão, você gosta de violão clássico, gosta de samba, seja o que for. Você ouvir aquele estilo, ouvir vários estilos para também ter uma educação auditiva, né? Exatamente, conhecer repertório, saber como aquilo está sendo feito. Aí a nossa percepção vai sendo trabalhada, a gente vai percebendo mais detalhes, mais camadas naquilo. Então, eu já vi gente que toca violão, né? Falar que tocar samba. O violão é diferente. Né? Porque é um pouco mais difícil. Eu acho que é bem mais difícil. Sim, sim. E agora uma coisa importante de falar, um parênteses, é que muita gente que não estuda música imagina que o músico estuda para ouvir uma nota e saber que nota é. E isso não é verdade. Isso é bom você falar. Porque... Não é bem assim. Seria muito mais fácil, né? Tem algumas pessoas que têm o que a gente chama de ouvido absoluto. Sim. Então, cai o prato, tem uma nota principal, a pessoa reconhece e dá um nome para aquela nota.
Mas isso aí é a minoria da minoria, né? Sim, Ouvido e absoluto. a pessoa não precisa ser musicista. Então, É uma condição genética, uma as predisposição. pessoas discutem se todos nascem com isso e se alguns desenvolvem, outros não, ou se isso pode ser adquirido ou não. Não necessariamente isso vai tornar a pessoa um melhor musicista, um músico melhor. Depende de como ela estudar. Tem até algumas disciplinas teóricas e de percepção na música que quem tem ouvido absoluto diz que tem mais dificuldade naquilo, porque acaba virando um obstáculo para o chamado ouvido relativo, que é quando você ouve uma nota e ouve outra e aprende a calcular o intervalo. Isso a gente treina. Recentemente, eu não sei se eu ouvi ou li em algum lugar exatamente essa dificuldade, né? Quem tem o ouvido absoluto, né? Quando tem muitas notas ou muitos instrumentos, ele tem uma dificuldade de se localizar, né? Agora, aquele que treinou o ouvido relativo, né? Que você estava falando, sim. Ele já tem mais facilidade nessa, e são ferramentas, matéria, vamos dizer assim. Né? Exatamente. São ferramentas que a gente pode treinar a vida inteira que ajudam até na consciência de tudo que está acontecendo, nas estruturas composicionais e tudo mais. Mas quando se toca, tem muitas maneiras de se fazer música, né? O clássico ele é muito exigente. Cada nota foi colocada ali como uma obra arquitetônica, está tudo no lugar. Você não pode mudar a nota. Como não se deve, se não for uma obra adaptada, mudar uma fala que o Shakespeare escreveu para teatro. Então, é tudo muito mais rigoroso nesse sentido. Então, exige muita técnica para você conseguir fazer tudo que está escrito, e as peças de concerto são muito exigentes tecnicamente, mas também tem toda a camada interpretativa que precisa ser treinada. Que também muita gente pensa que você coloca um sentimento... Nasceu, né? Que você tem que estar sentindo, e aí o dedo faz, assim, como mágica. Não. Depende da emoção que você sente, você perde o controle. Então, um pouco como ator também, você precisa trazer a representação daquilo, mas você tem que ter todo o controle técnico ao mesmo tempo para transmitir aquilo. É o espectador que tem que receber aquilo, né? Então, a arte não é uma mediação das emoções. É muito mais complexo, é muito mais denso que isso, né? Tem muito cara que toca, né? Que a gente vê, né? Que tá tocando ali com os olhos fechados, então que ele tá sentindo a música, né? Sim, não deixa de ter. Agora, depende do grau de exigência técnico. Então, se for... E também cada instrumento é muito diferente. Se a pessoa toca um instrumento melódico, aqueles instrumentos que só possibilitam uma nota por vez, então a flauta, instrumentos de sopro em geral, a própria voz, a gente só canta uma nota de cada vez, não dá para cantar duas ao mesmo tempo. Se eu tocar só a melodia, em que o flautista está tocando no piano, é muito fácil para o pianista. Porque é uma mão coisa só. Vazia, né? Fica vazia. Então, vazio, né? para ter aquilo no piano, ou pegar a partitura que foi escrita para piano originalmente, tem todo um arranjo já escrito para a esquerda, tem outras questões. Então, o que no popular existe uma liberdade de você ter um material básico e adaptar e fazer arranjo, o clássico é o contrário. Você tem que tocar aquilo tudo que está escrito. Você tem que cada dia trabalhar para sempre conseguir reconstruir aquilo na sua dificuldade. Né? Mais próximo da perfeição. Outra curiosidade da minha pessoa. Percussão tem nota? Alguns instrumentos têm. A gente tem instrumentos de percussão de altura determinada, de notas definidas, e outros que não, porque xilofone, marimba e outros semelhantes, eles têm afinação. E entra no instrumento de percussão. O bumbo tem nota? O bumbo... A caixa? Na orquestra... O prato? Às vezes não é tão relevante, mas quem tem ouvido absoluto reconhece. Mas a pessoa faz um ajuste. Então, o baterista fala, eu estou afinando a caixa. Sim. Né? Eles estão ajustando aquilo, mas não é porque vão fazer uma melodia ali. Ele está harmonizando ali com a própria vibração, a projeção do som e tudo mais. Agora, o tímpano, que é um dos primeiros instrumentos de percussão de orquestra, que são aqueles grandes, que é tum, 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 que desde o período barroco a gente já tem nas orquestras. Eles têm afinação. Então, eles têm. E alguns, acho que os primeiros não tinham, mas alguns pedais para você ajustar e mudar alguma afinação no meio, se precisar. Você reafina para algum... No meu ouvido ignorante, né, só tem grave e agudo, mais grave e mais agudo. Instrumento de percussão, né? É o médio. Talvez é o médio ali. Não sei se eu vou conseguir identificar, né? Não, geralmente, os básicos, no mínimo, você vai ter
pom, 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 só que numa região mais grave, para fazer os tímpanos, Uhum, sim. que dentro de uma tonalidade você estaria a nota de tônica e a nota de dominante. São as duas notas principais de mudança de harmonia que a orquestra inteira faz. Então essas duas notas os tímpanos vão ter. A humanidade vai evoluindo, instrumentos podem ser aprimorados ou criados e aí os compositores vão explorando essas possibilidades. As músicas sim. podem ficar mais difíceis. Eu ficava imaginando, o baterista, vou afinar a bateria. Ficava, como é que ele Essa- afina uma bateria, cara? Não tem afinador pra bateria. O cara vai afinar só de ouvido. Eu não tenho contato, não Sim, conheço. sim. Não, futuramente nós vamos trazer um baterista Ótimo. aqui. Ele vai explicar pra gente como é que faz esse negócio aí de afinar. Então talvez ele esteja realmente afinando, mas não é para tocar uma melodia, né? Não é nesse sentido. Vamos voltar, que a gente... É um ping-pong, né? Ótimo. Vai, volta. Você é adulto, vamos pra parte adulta. Vamos pular, adolescência. Um pouquinho antes, né? Porque na adolescência teve uma coisa interessante. Eu fui fazer curso para técnico em eletrônica. Tudo a ver. Eu não tinha ideia que... Sim, exatamente. Eu não tinha ideia que música podia ser uma profissão. Dinheiro, né? Então, também, mas nem eu tinha tanta essa consciência. Sair da oitava série e procurar um colégio técnico, e outros amigos iam fazer. Eu tinha curiosidade, gostava de dar um circuito. É interessante criar isso, né? algum Porque a gente equipamento. acaba indo para a mesma área que a maioria dos colegas ali de oitava Sim. série e tal, né? E uma Porque, curiosidade assim, legítima que eu tinha. E também aconteceu exatamente comigo. Eu fui mais ou menos para a mesma área, né? Acho que isso daí são coisas de pessoas influenciáveis, porque eu eu era muito influenciável, muito. não fui pro lado dos amigos, então o que aconteceu comigo? Eu fui pro lado da família. Então, mas aí você tinha uma referência, né? Não, para mim, acho que me instigava a novidade, a possibilidade de aprender uma coisa que me era interessante, né? Imaginava equipamentos eletrônicos, o que pode ser feito, um projeto, talvez uma engenharia, criar coisas interessantes, brincadeiras, igual o professor Pardal, né, por exemplo. Sei. Então, pelo menos é do meu tempo, né? Não sei se o pessoal ainda conhece do meu bastante. tempo também, do nosso tempo. Então, esse tipo de coisa, mas era uma curiosidade, não sabia como era a área. E a música sempre esteve presente ali como o meu hobby. E aí fui fazer o curso, cheguei a trabalhar 1 ano e meio na área, até perceber eu cheguei para o hospital, desmaiei no ônibus, e uma pessoa que estava lá viu, pediu para o motorista desviar e me deixaram no hospital. Foi um dia que eu estava voltando do trabalho, eu dormia pouquíssimo nessa época, estudava à noite, trabalhava em São Paulo, pegava o ônibus 5, 6 da manhã, chegava meia-noite, 1 hora em casa, e era uma coisa com a qual eu não estava conectado de fato. Então eu fui percebendo também o ambiente empresarial onde eu estava. Então várias coisas foram acontecendo que foram mostrando que eu estava muito deslocado, né? E o organismo sente, e a mente sente. Então eu fiquei 1 mês de licença, fiz vários exames e não deu nada, deu estafa. Emocional, né? Exatamente. E a música continuava lá. Então, enquanto eu fazia o curso de música à noite, eu estava lá trabalhando, mas eu estava com a cabeça nas lições que eu precisava fazer, no que eu precisava construir, no repertório que eu tinha que ouvir para algumas provas de repertório. Então, eu estava muito conectado com a música, mas não tinha esse tempo. Todo o tempo ia para outra coisa. Um olho no peixe, outro no gato, né? Exatamente. E depois disso, voltei para o trabalho, fiquei 1 mês e meio e pedi demissão, porque não tinha mais condição. Você está numa área que você não se identifica como alma, vamos dizer assim, né? Aquela área não te toca na alma. Mesmo que você aprenda, que você atue naquela área, aquela coisa vai te consumindo, né? Sim. Aos poucos. Aí você estava lá trabalhando na parte eletrônica, mas a música era o que realmente estava te chamando a atenção, que estava te puxando, né? Aí a gente fica aquele conflito, né? Sim, interno e mental e acaba... É muito mais profundo mesmo, né? Não é porque muita gente também pensa, então, porque a música é um lazer... Trabalhar com aquilo que você não gosta, tal, é horrível, né? E sentir que ali a sua vida está indo toda ali, enquanto você podia fazer muitas outras coisas muito bem, né? E que ali eu não fazia bem, inclusive. Não conseguia me conectar. Uma vez eu entrei numa empresa, acho que eu trabalhei, foi 2 ou 3 dias, acho que não voltei nem para pegar os documentos. Eu não quero saber desse cara aqui não. Sai fora. Mas isso é bom quando a pessoa faz isso, né? Porque o ruim é quando você insiste, né?
Sim. Uma coisa que não está te fazendo bem, numa área que não está te fazendo bem. Posso dizer que eu dei sorte, né? Porque eu escolhi a minha profissão, assim, eu passei a lista assim, fui fazer técnico também, né? Tinha lá uma lista de profissões. A área de administração, contabilidade, informática, processamento de dados. Eu vou fazer contabilidade. Mas foi assim, eu não tinha a mínima ideia o que era. Mas eu me identifiquei e fiz o técnico, fiz faculdade, pós, etc e tal, né? Até que chegou um dia que não aguentei mais, né? Gostava, mas, né? O meu caso foi ao contrário. Eu atuei a maior parte da minha vida nessa área, mas a música sempre foi uma coisa que eu gostei muito, mas eu nunca tive tempo para estudar, nunca me dediquei como eu deveria, né? Agora, de uns anos para cá, que eu estou tentando se adequar. Trazer essa coisa que sempre teve comigo, né? Eu sempre gostei muito de música, eu sempre tive muita vontade de tocar um instrumento, né? O meu primeiro instrumento, vou entregar a idade, né? Meu primeiro instrumento eu comprei, tem 40 anos. Olha só. Ele ainda está comigo. Era um birimbau. Não, um violão, eu tenho ele até hoje. Hoje ele é só uma peça decorativa e de estima, né? Ele tem 40 anos, então assim, já está empenado, não tem mais como você usar. Mas eu estudava um pouquinho, aí largava 2, 3 meses, às vezes até anos sem pegar, e voltava mais um pouquinho, tentando aprender, e fui ali, né? Porque eu fui tocando a minha carreira na área técnica, né? Praticamente a minha vida inteira, né? Mas é uma coisa que sempre estava ali, né? Puxa, fui fazer outras artes também, né? Para complementar, tá né? vendo? Ótimo. E aí fui indo. Mas é interessante. Mas assim, não pirou a minha cabeça, pelo menos não aos 20 anos, né? Sim. Foi pirar aos 40 e poucos. Mas aí já estava... provavelmente muito antes, é que eu não lembro quando começou, mas muito antes. Terceiro ano da ETIC, né? Hoje em dia é ETEC, que eu estudei. Sim. Cada vez mais eu estava em contato com a música, com aquele amigo, com partituras que eu ia atrás. Me lembro, teve um episódio interessante, porque nesse terceiro ano, isso era 94, também entregando a idade, existia um piano no auditório da escola, mas as pessoas não tinham autorização de mexer. E eu só tinha um teclado em casa, não tinha piano. E consegui autorização no último ano para tocar no auditório, quando eu tinha aulas vagas. O curso era período integral e tinha aulas vagas no meio. E uma professora, a professora da matéria de artes, conversou comigo e perguntou se eu tocaria um pouco lá. Ela podia dar uma parte da minha nota do bimestre poderia ser por esse trabalho artístico. Por que não? Já estamos aqui, né? Que ela percebeu que já tinha isso, né? Eu lembro pouco de como era esse meu interesse, mas para chegar nisso, para ela oferecer, então Sim. É porque a gente já conversava mais. E eu aceitei com trechos de músicas que eu tocava, né? Combinei de tocar quase 1 hora. Eu sei que eu fiquei umas 3 horas. Levei meu teclado, fiquei lá na exposição, repeti as coisas, mas fiquei tocando. Daí ela me deu a nota completa do bimestre, ela gostou bastante. E de certa forma aquilo foi me motivando. Um incentivo, né? Sim. O certo era ela dar a nota e vir com as notas também, né, velho? Com as notas. Era 1 hora, o pagamento do cachê, né? Vem com as notas juntas. Eu nem pensava, imagina, o que eu Você ainda não pensava na música como profissão? Nem sabia ainda que poderia ser. Mas em outubro daquele ano, e passei em frente ao conservatório musical. E resolvi entrar, só para pedir uma informação. Porque eu tive uma dificuldade muito grande de assumir, inclusive para minha mãe, que eu ia sair do órgão e estava me interessando pelo piano cada vez mais. Que eles tinham investido naquele instrumento, tinha toda aquela questão. E eu sempre muito fechado. Então, mas entrei para perguntar como funcionava, falei com a dona de lá. Aí a gente marcou uma primeira aula experimental, falei com meu pai, ele aceitou. E eu comecei em começo de novembro, do meu último ano de ETE, terceiro ano colegial. Então, ali eu comecei a ter um contato com a aula regular de piano. Ainda muito básico, só que muita coisa do que eu estudava sozinho já era um material que eles davam lá e eu não sabia. Então, os primeiros anos eu consegui passar muito mais rápido. E eu, né, queria estudar muito, queria tocar, então eu acabava evoluindo mais rápido. No meio do ano seguinte, 95, eu entrei paralelamente para estudar na Fundação das Artes, em São Caetano do Sul.
E lá eu entendi profundamente o que era a música artisticamente, a questão interpretativa, não só a técnica, o que é ouvir em detalhes a qualidade do som de uma nota, dar sentido de acordo com o toque, etc, etc. Então começou a me abrir a mente para o que era música. Então, quando eu pedi demissão, eu já estava estudando na Fundação das Artes e no conservatório. Depois de um tempo, eu acabei deixando o conservatório, porque acabava sendo muita coisa para ser um curso equivalente. A própria dona do conservatório falou, se você quiser, eu já estava no 6º ano do conservatório. Acho que eu fiz isso em 2 anos e meio, 3 anos, eu fui chegando nisso. E ela falou, se você quiser, faz só a fundação. E ela me ofereceu para dar umas aulas lá, porque eu tinha pedido demissão pouco tempo antes, então para os alunos iniciantes, algumas aulas de teoria, ela já me ofereceu essa oportunidade. Então eu imaginava, não, vou ter que fazer todo um curso, me formar para conseguir... E as notas nada. Não, aí eu comecei a trabalhar, me registrou, comecei... Aí ela começou a entrar dinheiro. Aí ela veio com as notas. Então, profissionalmente, eu comecei aí. Legal. Pouquíssimo tempo depois que eu pedi demissão do outro emprego. Então, teve uma intersecção aí desses momentos, né? E eu sempre gostei de ensinar alguma coisa. Acho que desde criança eu brincava de escolinha com os meus primos mais novos, passava a lição de verdade para eles aprenderem alguma coisa a mais do que eles já tinham visto. Então, fui ter essa leitura posteriormente, né? Então, acho que isso de ensinar alguma coisa e ser professor já estava em mim também desde criança. E quando você começou a dar aulas, isso te destravou essa pessoa introvertida ou tímida? Isso te ajudou a destravar nesse sentido? Ajudou muito. Por que eu pergunto isso, né? Porque eu tinha esse problema também. Nesse sentido, assim, de me expor, de falar, de me mostrar para as outras pessoas. E um belo dia eu acabei indo dar aulas, né? E dando aula eu descobri que realmente levava jeito para aquele negócio, sabe? Isso porque eu também sempre gostei de ensinar aquilo que eu sabia, né? Olha. Mas eu jamais tive coragem, nem trabalho de escola. Tem que apresentar. Eu dava um jeito de, Eu fugir, era péssimo nisso. né? Eu dava um jeito de fugir, alguém apresentava, sei lá. Dava febre, né? Dava febre, eu sempre dava um jeito. Até que o dia que eu fui dar aulas, né? Isso me ajudou bastante também, então acredito que ajudou você também. Com certeza, não só isso, mas foi todo um processo que eu percebi que eu precisava me trabalhar, porque eram várias travas que iam se acumulando. Então, ia impedindo, até a minha relação social era muito limitada por isso, né? Eu acho que eu só fui perder ou quebrar um pouco disso depois de sair do 3º ano do nível médio, do colegial. E também porque dando aula eu preciso transmitir com clareza linhas de raciocínio, então a gente trabalha com outras ferramentas e organização e vai experimentando quanto que a gente realmente consegue comunicar. Então isso foi me ajudando. Então hoje em dia eu dou palestras, né? E mesmo para enfrentar o palco como pianista, que a gente não fala, mas é uma exposição muito grande, uma responsabilidade muito grande, eu precisei quebrar muitos tabus, muitas travas de vários sentidos. Fora os medos de errar, né? Sim, já tem isso, né? Já tem essa pressão. E se essas outras travas estiverem juntas, a gente não consegue nada. Então, e o contato com as pessoas, de fato, da arte, na Fundação das Artes. Então, eu tinha muito mais gente ali, o comportamento era muito diferente, é muito diferente do ambiente empresarial. É muito mais humano o contato, né? Muito mais tranquilo, de certa forma, e a gente consegue se aprofundar em outras coisas por causa dessa tranquilidade. Então, e depois conviver com o pessoal de teatro, né? Também trabalhei muito com peças de teatro, aí eu comecei a expandir dentro da arte e integrar todas essas coisas. Quando você fazia teatro, você também ia para parte musical, assim, ou fez outros tipos de apresentação? É que eu não cheguei a ter uma formação de ator, mas eu trabalhei como músico nas peças de teatro, como pianista, então peças de teatro que tem música ao vivo e com piano. Fiz algumas oficinas com teatro e depois vou falar um pouco de um trabalho que eu faço analisando obras cinematográficas, então eu estou sempre atento à questão da interpretação do ator e eu aprendo muito de interpretação musical com atores de teatro em especial. Então eu gosto muito de ver uma obra várias vezes, né? Por vários motivos.
existe uma peça de teatro que eu vi 29 vezes. Nossa. Esse foi meu recorde. Você decorou? Quase, tem que acontecer bastante coisa, né? E cada dia uma coisinha pode ser diferente. Eu participei como figurante de um curta-metragem que era exibido na peça. O filme fazia parte da peça, porque falava de cinema a peça. Então eu tive a oportunidade de conhecer o elenco antes da peça estrear, por causa dessa filmagem do curta de cinema. Então eu tenho a oportunidade de ver, antes deles entrarem no palco, como eles estão se concentrando. Eu fui aprendendo muito com essa observação, porque tem muito a ver com o que a gente tem que fazer. Como que a gente se concentra para tirar o nervosismo, no que a gente se concentra antes de começar uma peça. Começar uma peça musical é sempre complexo, né? O início é sempre complicado, toda vez. Aprendo muito com as outras artes também, os outros artistas de palco. Então, não atuei nesse sentido, mas em várias peças eu estive visível no palco. Então eu não posso estar lá achando que eu não estou sendo visto. Eu estou sendo visto, às vezes eu estou com o figurino da peça necessário, às vezes o piano faz parte do cenário, eu tenho noção que eu tenho que olhar e reagir ou não chamar muita atenção para quem está vendo. Então isso vai dando uma consciência artística mais expandida, ampla, né? Mais ampla. Comecei a estudar um pouco de filosofia, através da arte eu fui para a filosofia, até entender que arte eu vejo como um processo filosófico em si, hoje em dia, né? Reflexivo sempre, muito sério, muito profundo. Então, é um processo conjunto. E aí você pegou todas essas experiências aí e foi para que eu chamo de análise de cinemas, ou estudo do cinema. Eu não sei bem como explicar isso, né? Eu também não. Que Não sei, não. porque é uma coisa assim que eu não conhecia. Né, que passei a conhecer através de você. Achei muito interessante, muito complexo, né? É muito extenso, muito complexo. Né? Inclusive, você relatou, né, o quanto você precisa se dedicar, né, a essa área aí, para que você faça uma apresentação, uma exposição, né, Por do isso que ele cinema. assistiu 29 vezes a mesma peça. Por exemplo. Imagino que... Ali ele queria ficar malandro, entendeu? E que eu nem ia analisar a peça, né? Então, Imagino que os filmes também, você vai assistir N vezes, não vamos dizer quantas, N vezes, né? Não tem limite. Sim, esse trabalho é muito especial para mim, e o que despertou foi o contato com um grande mestre, um grande professor que tivemos em São Paulo, que faleceu em 2006, chamado Ricardo Rizek. Ele era mais conhecido dentro do círculo musical, ele era professor de faculdade, ele era musicólogo, era historiador, era filósofo, mas ele era um erudito, ele estudava muito nas fontes e dava as aulas a fundo dos filósofos, né, sobre os filósofos, e fazia as leituras detalhadas das obras. Eu não tive a oportunidade de ser um aluno direto particular dele, com grupos de alunos. Eu tenho alguns amigos que tiveram esse privilégio, essa oportunidade. Mas eu pude assistir às chamadas análises de filme que ele fazia. Mas é muito diferente de qualquer outra análise que eu já vi. Por muitos motivos. Eu fui entendendo isso ao longo dos anos. Demorei muito para entender o que era de fato. Era encantador, na verdade. Aquilo despertou, mudou minha visão de mundo, de muitas pessoas que o conheceram. Minha visão sobre arte, no primeiro momento, visão de mundo e visão de tudo. Eu não entendia nada do que ele falava no início, porque o vocabulário era muito sofisticado, né, muito novo, né? E assim, não era só um capricho, é porque é a maneira mais precisa de se expressar. Eu não sabia, não tinha essa noção. E hoje essa vai ser a grande dificuldade, você simplificar isso pra gente em alguns minutos. Ele já falou que não vai ser fácil, mas ele vai tentar. O problema da simplificação é que ela já é uma distorção. E na arte isso é muito comprometedor, né? Eu, como plateia dele, né, o que ele fazia na prática? Ele pausava o tempo todo no filme e ia apontando muitos elementos que no começo eu pensava, nossa, mas de onde ele tirou isso? Será que é assim mesmo? Mal sabia eu que esse tipo de questão era muito básica, mas que era necessário ser acessada dentro da gente, como processo de questionamento sobre arte, num primeiro momento. Então, eu assisti a muitas análises dele por anos. Ele teve um projeto num Sesc, em São Paulo,
E um filme durava uns 3 encontros, 2 ou 3 encontros. Eu ia toda semana, não perdia. Anotava tudo que eu podia, mesmo sem conhecer. Hoje em dia eu olho as anotações, eu já tenho uma noção da referência de filósofo, ou citação de que tradição que ele trouxe, para tentar iluminar uma profundidade que estava lá no filme, mas que ia muito além da literalidade da história. E a gente começa a pensar, nossa, mas isso é só uma leitura dele, né? É uma opinião dele, é o que ele acha. E com o tempo eu fui percebendo que a arte não é assim, a arte é muito mais séria, muito mais comprometida. A arte ela tem um valor em si, cada obra de arte ela se sustenta autonomamente, ela tem uma força própria. Ela não uma coisa aleatória de um momento, de uma descarga emocional, e pronto, essa é uma obra, e a leitura que eu fizer é subjetiva. Não, elas têm uma consistência interna, uma solidez, que fazem com que a obra seja sempre a obra como centro. E nesse ponto, ao longo dos anos, eu fui entendendo que o caminho talvez mais respeitoso para com a obra de arte seja tratá-la objetivamente e não projetar a minha subjetividade na obra. Não que isso seja um problema, não é uma questão de certo ou errado. Porque aí eu ia dizer, então você excluiu 99% da população, né? Porque 99% das pessoas olham para todo tipo de obra subjetivamente. Sim, né? sim. Com base nos seus valores, nas suas experiências, na sua visão de mundo. Exatamente. E a força da arte permite isso. Pela própria natureza da arte, isso é possível. É outra característica que a arte tem. A gente pensa bastante que a arte ela não tem uma finalidade para fora dela, na sua essência. E por ela não ter uma finalidade específica, ela pode ser usada para muitos fins. Se a gente não só depende da subjetividade, então a coisa começa a perder muito critério. Então eu posso fazer qualquer rabisco e o Shakespeare pode escrever uma peça, o Leonardo da Vinci pode pintar um quadro e eu colocar tudo no mesmo nível porque eu acho que é só uma expressão minha. Porque o meu rabisco é a minha expressão. Porque aquilo tem um sentido para mim, então é isso que vale na arte. Esse valor psicológico, ele é muito importante psicologicamente, talvez não artisticamente. E normalmente a gente não pensa a arte autonomamente. A gente pensa a arte subordinada a outras áreas, subordinada à psicologia, subordinada às nossas emoções, subordinada a uma representatividade histórica, sociológica, mas nunca a arte enquanto arte. E às vezes, quando se pensa a arte como arte, se pensa que isso é só importante para os artistas, para que isso vai me servir? E não, o que eu defendo é que se a gente se educar para isso, porque a arte é um fenômeno cultural, então a gente precisa ser educado para ter uma relação com ela. Né? A gente pode ter isso. Os artistas, a arte não é muito valorizada na maior parte das vezes porque as pessoas não sabem disso, não sabem o trabalho que dá, a coisa tem que ser muito bem estruturada, muito bem montada. Então, se a gente tiver uma... Acha que a obra nasce pronta, né? Que é assim, vê, o artista tem a inspiração, vai lá e ele domina uma técnica, ele põe. Então, se ele sabe fazer, ele vai lá e faz na hora. Não, né? Tem dizer, toda a parte do estudo, da técnica, da experimentação. E constante. Não é Tem bastante coisa por trás, né, de tudo isso daí. Exato, né? Exato. E cada obra é sempre única, então é sempre um processo novo para o artista. E um processo contínuo. Uma peça musical que eu prepare e eu tenha na mão, como a gente chama para o piano, se eu não estudar por 2, 3 dias, eu perco. E ela não pode ser simplesmente repetitiva e mecânica, porque aí eu também vou perder o controle em outras camadas. A mão começa a se acostuma tanto com todos os movimentos que quando um dedo cai um pouco de lado, eu já não sei mais o que acontece. Então, eu estava falando do Ricardo Rizek, que ele praticamente criou essa maneira de se abordar filmes. E saindo hoje, da subjetividade... A gente poderia até questionar, é possível você ter 0 de subjetividade? Talvez não, em nada que a gente faça. Mas é muito diferente eu simplesmente olhar para uma coisa e projetar aquela minha experiência de maneira descompromissada com a obra e entender que a obra só cumpriu alguma coisa naquele momento da minha vida e me satisfez emocionalmente. E a obra pode muito mais que isso. Então, deixa de ser uma fruição passiva para ver como a obra me toca,
para ser um exercício constante, ativo, quase um diálogo constante com a obra. E abrindo essa porta, a gente consegue ter contato com a obra várias vezes ao longo da vida e intensificar a nossa experiência com a obra e não descartá-la. Esse é um grande ponto, porque se a gente vai por outro caminho, a obra tem uma finalidade, ou então eu entendi a história, eu fico com aquele assunto na cabeça, ou eu só faço um debate sobre aquele tema, eu não preciso mais da obra, eu já tenho uma conclusão e vou para outros caminhos. A obra só me serviu para levar para um outro lugar, eu descarto a obra. Só serviu como escada, né? Só como escada, que também, como eu disse, não é certo ou errado, já é riquíssimo. Você pode pegar grandes filmes de temáticas históricas e isso servir também como documental, como uma porta de entrada para discutir historicamente, mas mesmo se for um filme relativamente fraco, alguma unidade, né, alguma estrutura muito bem feita, ele tem que ter para se consolidar como uma obra. E algumas obras elas atingem camadas mais profundas, sejam tecnicamente, sejam simbolicamente, sejam filosoficamente, no cuidado da fotografia integrado com questões filosóficas. Então, cinema é um audiovisual, a gente precisa da imagem e precisa do som. Né? A gente não pode. Se a gente abstrair qualquer dos elementos para discutir a distância da obra, a gente já não está mais com a obra. Precisa desse conjunto, né? Precisa desse conjunto. E aí, a gente como espectador, no contato direto, né, a cada instante com aquela obra, reconstituindo essa obra, a gente sempre reconstrói a relação com ela, a gente está sempre atento na obra, não só para reforçar o que a gente viu da outra vez, mas para redescobrir, reconstruir. Essa dinâmica coloca a gente numa postura totalmente ativa, e aí a obra está sempre viva. Mesmo ela estando fixa, mesmo um filme estando fixo. Cada vez que você passar por aquela obra, você vai identificar Sim. ou adquirir uma nova experiência. Exatamente. Dentro da mesma obra. Exatamente. Cada vez que você acessar aquela obra, usando todas essas técnicas aí complicadíssimas, porque ele está falando de filosofia, ele está falando de técnicas de cinema, de câmera, de imagem, de som, tudo isso que junto. A gente souber, Então não é para qualquer um, né? Imagina, é um exercício constante. Mas juntando tudo isso, ou com um pouco desse conhecimento, a pessoa, cada vez que ela adentrar essa obra, ela vai adquirir uma nova experiência. É isso que você está Exatamente. Ela está viva junto com a obra. E aí acho que é o máximo do potencial que a arte como um todo pode oferecer. Todo o resto é lindo já. Todas as experiências. Sim. Mas a subjetividade pouco já é pouco para a arte, do que a arte pode. Né? Você seria capaz de explicar isso para a gente de uma outra forma, olhando para uma cena, para a gente ter uma ideia assim bem longe, né, de como chegar nessa arte, né, que está sendo desenvolvida. Essa visão. Não, podemos tentar, até porque o que fundamenta esse trabalho nas apresentações que eu faço, e aí eu seguindo, né, tentando seguir o espírito do trabalho desse grande mestre que eu tive, e de um professor de estética atual, que eu digo que é um discípulo dele, que aprofunda isso à sua maneira, né, mantém isso vivo, eu tento ali, né, os meus conhecimentos são bem rasos perto desses grandes mestres que eu tenho, mas eu tento seguir esse espírito de trabalho, desde a preparação até a maneira como eu apresento. Então, a gente precisa da totalidade da obra, porque a relação estrutural é muito importante, né? Que a obra se sustenta por uma estrutura muito sólida, e isso significa que todos os elementos, eles ganham sentido, e um sentido mais profundo, justamente pela relação interna. Então, eu não identifico os elementos ou os símbolos isoladamente. A leitura e a interpretação, não a opinião, não o achismo, mas a interpretação que a gente constrói em cima depende, por esse comprometimento, da obra como um todo, da relação, como que aquele elemento está colocado naquele todo. O cineasta, ou que cria a peça de cinema, porque são N pessoas envolvidas. Sim, é uma arte coletiva mesmo. É uma arte coletiva. Uhum. Mas quem que idealiza? A pessoa que... Vamos chamar de diretor master lá. Diretor geral do filme. Geral daquele filme. Ele tem toda essa mecânica, toda essa ideia de obra
para formatar esse... Essa ideia de obra, sim, com certeza. A sua questão, ela entra adentra um âmbito que é muito comum de surgir como questionamento, e é importante que se desperte. Porque pode dar a impressão que casualmente aquilo aconteça e que eu que estou querendo enxergar aquilo na obra. Por isso que eu falo, no primeiro momento, depende desse comprometimento com a obra e uma análise objetiva. Mas o equívoco ou a armadilha que a gente poderia cair sem querer sair dessa proposta é entender que a pergunta deve ir pela intencionalidade. O diretor quis isso por causa disso ou não? Se a pergunta vai por esse caminho, a gente já está assumindo que intencionalidade é uma coisa e a obra ela é um mediador para a gente chegar na intencionalidade. Essa é a nossa proposta de radical, rigorosa de tentar abordar uma obra. Radical. Muito radical? Eu acho muito radical. Eu sou muito radical. A arte começa a ficar uma coisa assim muito tensa para mim. Mas aí que tá falando assim, pode parecer. Quando eu faço para todo tipo de público, geralmente leigos, né? Sim. Isso, geralmente, o feedback é um despertar de um interesse muito maior. Legal. É uma abertura de portas. Você não precisa... Eu tenho o compromisso de estudar, de levar o melhor possível, tudo bem amarrado e transmitir para as pessoas também a maneira como eu falo, da melhor forma possível. Mas as pessoas não precisam ter, não é um estudo rígido, eu preciso ter esse background, eu preciso pesquisar, não. Você vai apreciar melhor, de maneira até lúdica, com mais ferramentas. Eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação. Você analisa a construção do cenário, das cores, da música. Então, a parte que mais me chamou a atenção, que é a parte do audiovisual, né? Que é a iluminação, por que aquelas cores, né? Por que aquela música naquele momento? Tudo tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Sim. Então, essa foi a parte que mais, né, brilhou mais os meus olhos. Por que aquela câmera está na posição A e B e não na C? Por que ele filmou de baixo para cima, não de cima para baixo, ou da direita para a esquerda? Para ter uma ideia como é complexo isso que ele faz. Ele diz que ele faz assim raso. Ele está exagerando, né? Não é nada raso. O negócio é bem profundo mesmo. Agora, tudo isso que você colocou, naquele filme tem essa relevância. Em outro, aquele mesmo ângulo pode não ter. Porque o sentido, como eu disse, é dado pela relação interna da obra. Não é nada a priori que eu estou vendo isso está sendo usado dessa forma por isso. Sim. A gente tem também esses elementos formais no que a gente chama de linguagem cinematográfica. Então a gente tem um tipo de protocolo de ângulos de câmera, de movimentação. Os diretores são orientados. Isso pode transmitir essa ideia. Então, para a narrativa, isso funciona. Também, na seleção, pegando a pessoa certa, eles encarnam, né? Dentro daquele personagem que faz toda a diferença também, né? Sim. Toda a diferença. E como é uma arte coletiva, então você também tem essa camada de riqueza, a atuação, o trabalho do ator. Às vezes tem atores que se destacam muito mais do que outros. Às vezes isso desequilibra um filme. E às vezes nem é o protagonista, né? Às vezes nem, acaba se destacando mais, né? Essa novela mesmo que fez o papel de bêbada, pra mim, mano, tem aquela cara de bêbado até hoje, velho. Ele interpretou tão bem. Renata Sorrá? Acho que foi. Entendeu? A primeira versão, né? Ela podia até ter feito outras novelas, mas ainda ela tava... Né? Caramba, fixou, né? Foi um prazer tê-lo aqui. Obrigado. Nós agradecemos muito a sua presença, compartilhar o seu conhecimento, as suas artes, que não se resumem a uma só. Eu que agradeço muito. Fiquei muito à vontade, falei demais. Legal. A gente vai mostrar um trechinho também do Eduardo como pianista. Muito obrigado. Grandes orquestras. Que legal. Muito bacana. Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado pelo interesse genuíno, a conversa genuína, né? Conversa sem decorar texto. A nossa proposta é essa, é o convidado se sentir à vontade e mostrar a sua essência. Muito obrigado. Ó, vive do que e faz o que? Aquelas pessoas que, tem várias artes, várias obras, entendeu? Várias identidades. Siga a gente lá no Instagram, no YouTube. Agradecendo os patrocinadores The Black Hair,
E Criativa 3D. Criativa 3D. Obrigado, Eduardo. Eu que Isso aí. agradeço muito. Então, se inscrevam no canal, sigam, para poder aproveitar tudo isso que a gente tem para mostrar. E parabéns pelo podcast. Viu? Muito Parabéns obrigado. mesmo. É isso. Obrigado, Edu.